Boa noite, iniciando mais um programa Canal Aberto. Hoje, domingo, 27 de agosto, estamos tratando de um tema relevante, um tema muito importante, que é a questão da descriminalização das drogas. E para abordar esse tema, nós trouxemos hoje o inspetor de polícia, nosso amigo Ivan Carlos da Silva, que já ocupa a bancada do programa Estação Hamburgo há muito tempo, né? E o nosso advogado, Dr. Jorge Tatim, sejam bem-vindos. Os dois Obrigado. bacharéis em Direito, né? Os três, na realidade, aqui, né? E nós vamos, então, tratar dos prós e contras da descriminalização das drogas, as perguntas que nós vamos iniciar, primeiro para o Ivan e depois para o Jorge, se esse é o momento certo de descriminalizar as drogas no Brasil, se esse tema não pode passar pelo Congresso, né? Então vamos aprofundar essa temática tão importante, que tem reflexo na questão da segurança pública, né? Na preocupação que as famílias têm em relação aos filhos, toda essa conjuntura que nós temos num universo de em torno de 600 mil apenados, né? Nós temos 171 mil presos por questão de tráfico de drogas. E eu queria que o senhor, Dr. Ivan, abordasse também essa questão. Bom, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui no teu programa, Fernando Marco, discutindo assuntos inerentes à nossa segurança pública, a todo o que diz respeito aos andamentos de projetos e leis em nosso país. Veja bem, antes de qualquer coisa, eu faço a seguinte pergunta. Droga traz algum benefício? A droga, ela faz bem para a saúde? Essas duas perguntas que lanço no ar aqui, é para que a gente possa pensar. A gente quer algo que beneficie a saúde pública, a gente quer algo que tenha prevenção na saúde pública, ou nós queremos liberar algo, né, no sentido de que venha somente a trazer gastos com a saúde pública, onde todo o povo brasileiro acaba pagando a saúde pública do viciado, do usuário de droga, e não são poucos, como a gente vê. Basta sair na porta de casa e a gente vê uma horda de zumbis andando pelas ruas, né? O que nos falta, na realidade, é uma descriminalização da droga, porque o uso dela já foi despenalizado. Não existe mais, a partir de 2006, nós tínhamos a Lei 6368, lá de 1970, que lá no seu artigo 16 trazia uma punição de 6 meses a 2 anos, e que eu vi, e aí eu posso falar tanto na parte teórica quanto na parte prática, porque eu vivenci esses anos. São 23 anos dentro da área da segurança pública, onde eu fui diretor de presídio, fui delegado regional penitenciário, fui policial civil, fui agente penitenciário, convivi diariamente com isso. Então tenho muita propriedade para falar nesse sentido, no sentido de ver as mazelas, sentir as mazelas, conviver com elas, e também as questões que eu chamo de biblioteca, que são as questões teóricas, são as questões de especialistas que nunca conviveram com essa questão. Então eu digo o seguinte, é uma questão de saúde pública, não é uma questão de segurança pública. Tá? Nós temos que pensar saúde pública quando a gente fala em descriminalização das drogas. Ela já não está mais sendo punida, desde 2006, quando houve a alteração da lei de drogas, ali a 11.343. Então, o Estado não pode mais punir da forma como punia, com pena restritiva, pena
privativa de liberdade, como era antes, no máximo uma admoestação verbal e um encaminhamento, e isso não se chama de pena, não é uma penalização, mas um encaminhamento para um tratamento, né, dentro dos preceitos da nova lei de drogas. Aí se fala descriminalizar as drogas. Veja só, nós temos vários tipos de drogas lícitas, ilícitas, dentro das ilícitas, as menos gravosas são as mais gravosas, as menos gravosas. Todos os tipos de droga trazem algum tipo de deficiência dentro da área da saúde. Na área intelectual, na área cognitiva e na área da saúde das pessoas. Antes se falava em descriminalizar o uso da maconha. Agora já se ampliou o assunto para o uso de drogas. E eu vou dizer mais. Gilmar Mendes liberou geral, né? Gilmar Mendes não é parâmetro, né? Mas não, é infelizmente ministro. é ministro, mas não é parâmetro porque, na realidade, ele traz uma situação onde ele não mede as consequências, né? E isso também, a descriminalização, doutor Jorge, não vai acabar com o tráfico de drogas como muitas pessoas pensam. Exemplo clássico, e eu falo da minha profissão como policial civil, do nosso trabalho de inteligência e monitoramento, onde no Uruguai está sendo liberado a maconha, e nossos traficantes gaúchos estão levando drogas para as fronteiras do Uruguai, porque está havendo tráfico de drogas no Uruguai. E olha, e lá foi liberado desde o plantio até o consumo, em todas as fases do crescimento, da colheita, da plantação, etc., da distribuição da maconha. Não inibiu o tráfico de drogas, pelo contrário. Alguém sempre vai ganhar com essas questões, né? Nós também temos exemplos próximos aí, né? Além do Uruguai, nós temos alguns estados americanos aí que também, por sua vez, já repensaram essa questão, aos moldes do sistema europeu. Só que hoje na Holanda tem grupos já repensando em voltar porque os custos com saúde pública lá aumentou em muito. E o próprio cidadão, ele já está repensando isso, se vale a pena ou não investir tanto dinheiro em saúde pública. O que antes era investido em segurança pública, porque era um crime, hoje se investe em segurança pública e muito mais, né? Porque a droga, infelizmente, quem disser que a droga não tem efeito colateral negativo, ou nunca se utilizou, ou não acompanha os fatos científicos que são publicados, né? E que realmente traz. Mas aí agora liberaram para uso medicinal. Bom, não se está liberando o uso da droga, e sim se está liberando um produto... Uso medicinal, não recreativo. Que é retirado do extrato da maconha para crises graves, né, de problemas neurológicos. Isso não é usar a droga, isso não é o fumar a droga, nem a maconha, nem o crack, não é o cheirar cocaína, não é tomar o êxtase, porque daí com a liberação das drogas nós vamos ter uma amplitude nisso aí. E é o que nós temos que cuidar, né? Deve haver um tratamento, eu acho que antes de falar em liberação da droga, nós temos que tratar o consumo como questão médica. E não como caso policial. Eu acho que a gente tem que fazer uma prevenção ao uso da droga. Nós temos que prevenir o uso da droga. Doutor, mas aí o senhor vai me dizer que está aí o cigarro, está aí a bebida alcoólica, que são drogas legais? Sim. E olha quanto nós gastamos com isso. Atrás da liberação do álcool, do cigarro, das drogas, existe indústrias com interesse em cima disso. Existe já no Instituto Nacional de Pesquisas de Marcas e Patente lá, marcas registradas para se lançar imediatamente, assim que liberado, no mercado, algumas marcas como se o cigarro fosse da maconha. Né? Existe tecnologia já para o fechamento da maconha
né, a industrialização, o fechamento e a liberação, como se cigarro fosse. E aí eu lhe pergunto, bom, é lícito a bebida alcoólica, é lícito o cigarro, é lícito algumas drogas medicinais mediante receita médica própria? Mas aí eu te pergunto, Fernando Marco, às vezes a gente apreende uma carreta carregada com cigarro vinda do Paraguai, várias marcas que não existem no Brasil. Mas não é liberado no Brasil o cigarro? Sim. Mas não estancou o tráfico, porque não deixa de ser um tráfico. Sim, é um contrabando, é um descaminho, mas é, antes de tudo, um tráfico. E hoje, eu posso lhe garantir, pelos estudos que eu tenho na nossa inteligência, no nosso trabalho investigatório, de que uma das maiores facções do Rio Grande do Sul adquiriu no Paraguai uma fábrica de cigarros e está trazendo de carretas. Então, quando a polícia consegue pegar uma carreta, já passou 100 lotadas de cigarros e que só podem vender em armazéns de bairros e vilas e botequinhos os cigarros dessas facções. Perfeito, perfeito. Então nós temos que medir toda essa amplitude. Nós temos também então a presença do nosso Dr. Jorge Tatim, que inclusive ele tem um trabalho na área, uma monografia sobre a questão da descriminalização das drogas. Eu gostaria que o senhor fizesse então, né, suas considerações iniciais a respeito do tema. Bom, boa noite, primeiramente. Obrigado pelo convite, né? Uma satisfação poder trabalhar esse tema aqui. Vou começar pelo... Eu elenquei aqui alguns pontos que coincidem com os pontos que o Dr. Ivan também iniciou a manifestação dele. Primeiro, em relação ao trabalho, explicando, de fato foi uma pesquisa, depois eu estendi ela após a monografia em algumas pesquisas mais pontuais em termos de artigos, em relação não só à descriminalização, mas inclusive a dicotomia entre descriminalização e legalização, que são coisas bem distintas, com propósitos e resultados muito diferentes. Mas, de início, como o Ivan comentou, acho que ninguém que pesquise, ninguém que trabalhe com o tema vai defender que o consumo de substâncias psicoativas, né, que são as drogas, tanto lícitas como ilícitas, é algo que deve ser promovido. Acho que de maneira nenhuma. Pelo menos não um consumo excessivo. Então ninguém advoga que o consumo de drogas traz algum benefício para a pessoa ou para a sociedade. A questão é a forma como a gente trabalha esse que é um problema, ou que pode vir a ser um problema, que há também uma questão que é pouco debatida, eu vejo, que se coloca tudo no mesmo pacote, né? O usuário de drogas igual ao dependente químico, né? Ao viciado. E existe uma diferença muito grande entre os níveis de consumo, entre o usuário regular, digamos assim, e aquele que é dependente químico, que tem, né, efetivamente um problema de dependência, uma doença, inclusive, né, catalogada pelo Cadastro Internacional de Doenças. Então, há essa diferença entre o consumo, digamos, recreativo regular e o consumo problemático de drogas. O consumo problemático de drogas, de fato, é um problema de saúde pública, com certeza, e, em especial, acho que o tema de drogas é um dos mais complexos da atualidade. Eu pontuo como um dos mais complexos, porque ele vai interferir em saúde pública, em segurança pública, em moral, né, em educação, inclusive dentro da própria família. Então, existe uma série de questões que a gente não consegue trabalhar de uma forma tão clara em qualquer um desses meios, né? Dentro da família não se consegue porque é um tabu. O Estado não pode trabalhar esse tema, não pode discutir esse tema por questões até, daqui a pouco, até de política, né? De capital político, porque vai enfrentar problemas com seus eleitores, com outros posicionamentos. Enfim, todas as áreas têm um problema de discutir o assunto. Então, a primeira questão, eu acho que é aclarar um pouco o debate. O que é o problema de saúde pública? É o consumo problemático de drogas. O consumo problemático de drogas, ele de fato vai gerar um custo para a sociedade, mas em termos de custos, né? Mas a gente tem que pensar que tudo na sociedade vai gerar um custo, né? Então, o problema hoje é onde é que a gente está direcionando esse custo, falando em termos, por enquanto, só econômicos. Hoje a gente gasta horrores, o mundo gasta horrores de dinheiro em uma guerra, em aparato bélico, em atividade policial, e nem só policial, militar de fato, né? São verdadeiras operações de guerra para combater o tráfico de drogas. E
esse desgaste todo econômico, esse custo todo, não tem resultado em grandes efeitos no objetivo principal. A gente combate, é o que se diz de enxugar gelo, né, em termos de política de drogas. Não se vê um efeito. A gente fala aí que há pelo menos 30, 40 anos o mundo adotou a política de guerra às drogas. Na pesquisa eu consegui verificar que o processo vem anterior ainda, ele começa no final do século XIX, né, começou a se discutir essa questão. Mas gerou a política de guerra às drogas mesmo, enfrentamento bélico, a partir dos anos 70 e 60, principalmente dos anos 70. Então vai aí já 40 anos de guerra às drogas, e o que a gente conseguiu com isso até hoje? Superlotação carcerária, que é outro ponto que a gente vai abordar, que o Ivo também já comentou. Nada de redução de consumo, muito pelo contrário, é uma demanda que só faz aumentar. E a proibição gerou, eu acho que o pior problema da proibição é que ela possibilita o poder do tráfico. Essa é a grande questão. Vou começar abordando, eu acho, a diferença entre descriminalização e legalização. A descriminalização vai trabalhar no sentido de despenalizar o consumo, né? Não é mais crime o consumo, não seria mais crime o consumo. Discordo um pouco do Ivan no momento que diz que não é mais punível. Ainda é uma pena, né? Está previsto como um crime, então a pena, claro, não é uma pena de prisão, hoje no Brasil, mas ainda é uma pena, ainda gera um estigma criminal, né? Em todo indiciado, acusado, condenado pelo delito de posse de drogas. Então, por mais que o delito em si de posse de drogas não cause mais encarceramento, ele ainda é um problema de justiça criminal, sim, por mais que a pena seja diferente. É a única pena que não prevê um encarceramento, né, no sistema jurídico brasileiro, mas ainda é uma pena, uma punição, uma sanção penal. Né? A despenalização ela visa afastar essa punição do usuário. A legalização ela vai trabalhar no sentido de regulamentar todo o processo, que é o que o Uruguai e diversos estados americanos estão fazendo nos últimos 3, 4 anos. Concordo com o Ivan no sentido de que a descriminalização não vai resolver o problema do tráfico. Na verdade, a descriminalização, ela propõe um meio caminho, uma redução de danos do problema do consumo. Né? Vai desvincular o usuário, né, de uma discriminação proveniente do processo criminal. A legalização, ela vem no sentido de tentar afastar o poder do tráfico. Né? E por que a gente entende dessa forma? A proibição, eu entendo que um dos maiores erros recentes da humanidade foi adotar a política de proibição. Porque o que a proibição fez? Ela pegou um mercado, e a gente tem que pensar no tráfico de drogas como uma questão de mercado. Né? Existe uma demanda e existia, anterior, de forma desregulamentada, mas existia uma oferta. O que se fez por razões, e aí convido até espectadores a procurar a pesquisa também nesse sentido, por razões morais, religiosas, muito mais do que técnico-científicas, de medicina inclusive, muito mais moral e religiosa, se proibiu, se adotou a política de proibição. O que a proibição fez? Excluiu de qualquer possibilidade de regulamentação do Estado um mercado que existia e não deixou de existir. E nem acredito que vai deixar de existir, porque a questão de consumo de substâncias psicoativas é algo inerente à condição humana. Né? Vai mudar a substância, né? Mas não vai mudar essa característica que é da humanidade. Tanto é que a nossa sociedade admite tranquilamente o consumo do álcool e do tabaco, né? De forma tranquila. As sociedades islâmicas não admitem o álcool, que para nós é algo tão habitual, normal, né? Cotidiano. Então é uma questão cultural e não tanto da nocividade da substância. Então, nesse sentido, o que a proibição fez foi colocar à disposição da criminalidade um monopólio de um mercado que já existia, que só cresceu nas últimas décadas e tem uma rentabilidade econômica extremamente sustentável. Tanto é que, apesar de todo o esforço de repressão, de guerra às drogas, de combate bélico, inclusive, não se viu uma redução sequer em termos macro, né, do mercado de drogas, não foi afetado de maneira nenhuma. Ele só fez crescer nas últimas décadas. Num monopólio da criminalidade, onde o Estado não pode intervir, onde o Estado não tem como regulamentar uma concorrência e não tem como regulamentar, voltando para a questão da saúde pública, sequer a qualidade dessa substância que
fornecida a um grande número, né, de indivíduos na nossa sociedade, o que vai gerar os problemas de saúde pública, né? O próprio crack, que é, eu acho, o grande problema de saúde pública, que, né, é um substrato, né, da cocaína, um resquício do processo produtivo dela, algo extremamente tóxico. Ele só existe no momento em que o mercado, e em que o Estado e o mercado regular não conseguem botar limites na produção disso. Né? No momento em que o tráfico, em que o traficante, aquele indivíduo que não tem qualquer compromisso, né, com qualidade, com garantias de segurança da substância que ele está fornecendo, ele não vai se preocupar em fornecer algo que é absolutamente tóxico, nocivo, apenas para atender aquela demanda que vai lhe dar rendimento financeiro. Então, o próprio crack é o exemplo clássico, e eu acho que é o máximo, o exemplo máximo da onde a política proibicionista pode chegar, que é a venda literalmente de um veneno, né, de um resquício de um processo produtivo tóxico, porque não existe como regulamentar isso. Perfeito. Algumas questões. O tema seria descriminalização de todas as drogas ou descriminalização só da maconha? Tá? A questão do alto custo social que a descriminalização dessa droga específica, ou de todas as drogas, acarretaria para os cofres públicos, em que pese a questão tributária daí, que seria um tributo altíssimo. E como resolver a questão da superlotação carcerária, por exemplo, frente a essa questão do tráfico, são perguntas que os nossos especialistas aqui vão responder no segundo bloco do programa Canal Aberto.